O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Gente, antes de começar, eu queria lembrar que novembro agora é mês da Copa em Belém. Esse episódio é um dos conteúdos que a gente fez pensando nessa conferência, mas vai ter bem mais coisa aqui nas redes sociais. Como parte do nosso time vai estar na conferência, talvez daqui a 2 semanas o Ciência Suja solte uma pílula e não um episódio completo. Mas é isso, a gente vai se ajustando e sempre avisando você. E não deixe de acompanhar a nossa cobertura. No dia 24 de setembro de 2024, o governador do estado do Pará, o Helder Barbalho, foi até Nova York fechar um acordo poupudo. No meio da Semana do Clima, ele anunciou a venda de quase R$1 bilhão em créditos de carbono para a coalizão LEAF. A coalizão LEAF é uma iniciativa público-privada que envolve governos e corporações da Noruega, Reino Unido, Estados Unidos e República da Coreia. E ela faz negócios com grandes empresas, como a Amazon, Bayer, H&M e até a Fundação Walmart. O acordo prevê a compra de milhões de créditos de carbono florestal gerados a partir das reduções de desmatamento no Pará entre 2023 e 2026. Cada crédito corresponde a 1 tonelada de carbono que é absorvido e deixa de estar na atmosfera. E esses créditos serão vendidos a $15 cada. A política de crédito de carbono é uma das principais bandeiras do governador do Pará. O Helder Barbalho deu várias declarações públicas a favor de uma legislação nacional sobre o assunto e defende que o crédito de carbono estimula a preservação ambiental e ajuda a desenvolver certas regiões. Escuta ele mesmo aí numa entrevista para o UOL, em junho agora. O que nós entendemos é que esta é uma política pública decisiva para que nós possamos gerar valor para a preservação da Amazônia. Quando você fala em crédito de carbono, a aferição do carbono ele é oriundo do nível de redução de emissões comparado com os anos anteriores. Portanto, é efetivamente na veia a oportunidade de reduzir o desmatamento, monetizou e remunerou essa redução de desmatamento. Por mais que o crédito de carbono esteja em alta, ele não é novo. Nos anos 90, uma das questões era como fazer as empresas aderirem à missão de reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera. Porque, o fato do planeta estar em perigo não estava gerando apelo para o mercado, não. Isso fez com que políticos, acadêmicos e até empresários pensassem em soluções com apelo econômico. Foi assim que nasceu a ideia dos créditos de carbono. E por alto, a ideia é simples. Ela consiste em pegar uma determinada área ambiental e fazer um cálculo do quanto de carbono essa mesma área absorve da atmosfera. Cada tonelada de carbono absorvida gera um crédito. E esse crédito pode ser vendido para empresas que, por exemplo, desmataram por causa do seu modelo de negócio ou que não estão conseguindo cumprir alguma meta ambiental. O valor depende da negociação. Então, na teoria, as corporações que compram créditos de carbono fazem uma compensação ambiental. E quem recebe o recurso seguiria investindo na preservação, porque essa área, essa floresta, gera um valor. A origem desse tema está lá em 95, quando foi aprovado o Protocolo de Quioto. Em 92, a gente teve a assinatura da Convenção, o quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Essa convenção é a que deu origem às COPs, como a COP30, que vai acontecer agora aqui em Belém. Essa é a Lise Tupiaçu, professora da Universidade Federal do Pará e coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da Amazônia, que debate políticas públicas agroambientais. A Lise tem uma longa atuação com relações internacionais e acompanha as articulações sobre financiamento climático. E no Protocolo de Quioto, que entrou em vigor em 97, veio a previsão de que uma das estratégias para a redução das emissões eram projetos em que haveria transações de créditos de carbono. Nessa perspectiva, se criou no âmbito da ONU o mercado de carbono institucionalizado e os países que não tinham metas de emissão, como era o caso do Brasil, eles tinham a possibilidade de participar dessa estrutura fornecendo créditos, digamos assim. A partir desses acordos internacionais,
O país que precisava cumprir as próprias metas de emissão de carbono começou a procurar aquele outro país que tinha mais áreas preservadas e, portanto, mais crédito de carbono. Virou meio que uma transação econômica e uma mercantilização da preservação ambiental. Infelizmente, na verdade, essa sistemática ela não funcionou muito bem, porque os projetos que foram estruturados, principalmente em países do sul global, eles não são construídos de baixo para cima, né? Eles não são construídos junto com as comunidades. Então, eles acabam gerando problemas socioambientais. Pois é, na prática, o debate sobre o crédito de carbono está cheio de polêmicas. Há denúncias de fraudes em projetos que foram calculados sem existirem, fora o dinheiro entrando em iniciativas sem um comprometimento ambiental verdadeiro. E, como a Lizzie disse, comunidades tradicionais foram colocadas num sistema econômico sem nem entender direito a situação, sem muita voz ativa. Isso chegou a gerar projetos de crédito de carbono que fizeram mais mal do que bem. Nesse episódio pré-COP30, a gente entra na discussão sobre os créditos de carbono. Até que ponto eles realmente podem ajudar? Dá para melhorar a situação atual deles? E quando eles atrapalham? Eu sou o Theo Ruprecht. E eu sou a Meg Rodrigues. E esse é o Ciência Suja, o podcast que mostra que, em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. Esse episódio sobre os créditos de carbono chegou para nós do Ciência Suja pelo Rafael Revadan. O Rafael é um repórter de ciência que fica em Campinas, no estado de São Paulo, e tem ouvido algumas críticas sobre essa política ambiental. Aí ele fez a sugestão de pauta para a nossa chamada especial da COP30 e cá está ele. Então vai lá, Rafael. Oi, gente, Rafael aqui. Eu acho que, como a maioria dos repórteres que cobrem ciência, a expressão crédito de carbono não é uma novidade para mim. Mas eu sempre me perguntava como que esse sistema funciona na prática. Na linguagem econômica, qual o lastro disso? Dá mesmo para transformar a capacidade das árvores capturarem CO2 e soltarem oxigênio em dinheiro? Ou melhor, eu consigo fazer a fotossíntese virar um produto ou uma ação da Bolsa de Valores? E isso, no fim, é realmente positivo no combate à emergência climática? Estranho, né? Então, até por causa da COP30, eu fui no começo do ano num evento sobre políticas ambientais. E lá, todos os representantes de comunidades indígenas criticaram os créditos de carbono. Eu lembro de uma pessoa que disse assim: quanto mais próxima da linguagem econômica uma ação ambiental é, mais excludente ela fica. Aí, quando o Ciência Suja abriu a chamada, eu achei que era uma chance de investigar essa história. Mas antes de saber se os créditos de carbono são excludentes ou não, eu precisava entender como eles estão organizados hoje. Para ajudar com isso, eu conversei com José Neto, que é engenheiro ambiental e professor da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. O José Neto estuda formas de mitigar os efeitos das mudanças climáticas e é autor de um curso sobre o tema na própria FGV. O mercado de carbono nada mais é do que a gente ter uma ferramenta muito potente de mitigação para fomentar a redução da emissão de gases de efeito estufa ou também para algumas iniciativas específicas, o sequestro. Então, com base nisso, começou a criar diferentes formatos de mercado no mundo. Então, hoje nós temos aí dois mercados. Nós temos o mercado voluntário e nós temos também o mercado regulado. Como deu para perceber, o José Neto vê os créditos de carbono com bons olhos. Para ele, é uma política que não deve ser perene, mas que pode ajudar nas próximas décadas na missão de chegar a um mundo muito menos poluente. Mas agora eu queria focar em outra coisa, nos dois mercados de crédito de carbono que ele citou. O mercado regulado é quando um país tem leis e normas específicas para compra e venda de crédito de carbono. O que pode fazer, como os projetos precisam ser pensados, como as comunidades locais entram em cena, o que não pode fazer, essas coisas. Já o mercado voluntário é mais solto. Ele vai pela pressão econômica e social exercida nas empresas. Conforme os debates ambientais foram ganhando voz na sociedade, alguns bancos começaram, por exemplo, a considerar o impacto ambiental das empresas para emprestar dinheiro, ou pelo menos para emprestar mais dinheiro com juros menores. Também surgiram as, entre aspas, ações verdes nas bolsas de valores. Então, ser ou parecer eco-friendly
para usar um termo bem corporativo, começou a ser interessante para acessar mais recursos financeiros. Então hoje, uma empresa pode comprar créditos de carbono nesse mercado voluntário justamente para dizer que está mitigando os danos ambientais das suas atividades, e aí entrar nesse jogo. Ela também pode usar isso para dizer que é carbono zero, entre aspas, o que é sempre bom para a reputação, né? Beleza, mas como você garante que aquele crédito de carbono gerado realmente significa que uma área está preservada ambientalmente? E como ele quantifica isso de um jeito confiável? Pois é, esse mercado voluntário impulsionou a criação de consultorias que analisam áreas preservadas e calculam o crédito de carbono nelas. É tipo aqueles certificados de qualidade ISO, sabe? A consultoria, ou certificadora, como falam por aí, recebe dinheiro da empresa para garantir que o projeto de preservação é real, sólido e impactante. Aí a empresa negocia a compra dos créditos de carbono desse projeto e pode dizer que eles foram certificados. Então, no mercado voluntário, o que existe é uma espécie de autorregulação mesmo. Nós temos, por exemplo, a Verra, que é uma certificadora internacional, mas a nível internacional a mais reconhecida, que tem como função trazer ali essa análise, esse olhar crítico para esse projeto, para de fato falar, poxa, né, esse projeto está ok, então vamos aprovar esse projeto, e claro que somente a aprovação do projeto não é necessária. Depois da aprovação, para que eu possa ter de fato a emissão desses créditos, eu tenho que passar por processos de monitoramento. Tecnicamente, uma consultoria olha para vários pontos de uma área onde se deseja aplicar um projeto de crédito de carbono. Ela examina o tamanho da área, a quantidade de árvores ali, ela também vê se aquele território é uma floresta ou um campo, por exemplo, e se tem uma comunidade tradicional vivendo lá. Se existe alguma atividade comercial, se tem desmatamento ou não. Além disso, ela avalia a documentação do território e vê se as questões de titulação estão corretas. Tudo isso não só para calcular a quantidade de crédito de carbono, mas para garantir que um projeto tenha as suas salvaguardas ambientais, que são as garantias de preservação que devem ser cumpridas. O José Neto contou que existem mais de 170 tipologias e métodos de análise de projetos de crédito de carbono dentro do mercado voluntário. Como normalmente os créditos são vendidos para fora do Brasil, as certificadoras internacionais como a Verra acabam sendo as mais contratadas. É uma questão de confiança, de buscar o serviço da consultora grandona mesmo, que atua com padrões internacionais. Porque no fim, o mercado voluntário funciona na base disso, confiança. Mas um dos pontos está justamente nessa confiança, né, Rafael? Porque a certificadora é contratada da empresa, ela não é isenta. Uma reportagem do portal Mongabay afirma que a Verra, por exemplo, também recebe honorários com base no número de créditos de carbono que um projeto tem. Então, quanto mais crédito, mais dinheiro ela ganha. Pois é. Essa reportagem repercute um estudo feito em julho de 2025 pela Faculdade de Direito da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele analisou 95 projetos de crédito de carbono ao redor do mundo que foram auditados pela Verra. Esses projetos foram pré-selecionados pelos pesquisadores porque havia uma suspeita de que o cálculo da quantidade de créditos de carbono estava acima da realidade daquelas áreas, ou seja, teria uma superfaturação dos créditos de carbono. O que o estudo encontrou é que os auditores da Verra não encontraram esse erro de cálculo. Outros auditores e funcionários das próprias empresas também não. E o artigo reforçou que não tem como essas avaliações serem parciais, porque os consultores são contratados pelas empresas e nem sempre querem ir contra os interesses delas. Uma das autoras dessa pesquisa, a professora Cynthia Giles, explicou ao portal Mongabay como existe todo um processo que beneficia todos os envolvidos, ou quase todos. Eu vou pensar um trecho de uma fala dela aqui, traduzida para o português. Todo sistema é estruturado para maximizar o número de créditos. A incorporadora, o auditor, os registros e os compradores se beneficiam quando há mais créditos. Todos têm o mesmo interesse. Isso só não é bom para o planeta, né? Pensa comigo. A empresa polui de um lado e aí compra uns créditos de carbono que supostamente anulariam esse efeito negativo. Só que esses créditos estão inflados. Então, na verdade, ela está limpando a sua barra sem efetivamente controlar a emissão de gás carbônico, ou boa parte dela, pelo menos. Como resposta a essa matéria do Mongabay,
A Verra disse que tem agido desde 2024 para evitar esses cenários, e que o artigo tem conclusões problemáticas, porque considerou fontes e outros estudos que não listam o sistema de auditoria como o problema fundamental desses projetos. Realmente a gente não quer botar a culpa toda na Verra ou nas certificadoras de forma geral. Mas esse artigo aponta que há falhas em diferentes etapas e que essas falhas se traduzem em um superfaturamento dos créditos de carbono que faz mal para o meio ambiente. Tem um caso aqui no Brasil que exemplifica bem o que pode acontecer nesse mercado voluntário e é considerado um dos maiores golpes envolvendo créditos de carbono. Ele aconteceu na cidade de Portel, que fica no Pará, a cerca de 300 quilômetros de Belém. Diz a história que esse município nasceu de uma aldeia indígena que foi reorganizada pelo padre Antônio Vieira, um jesuíta do século XVII que ficou conhecido pelos seus sermões. Para chegar em Portel, é basicamente usando um barco. A cidade é rodeada por águas do arquipélago do Marajó e é conhecida por uma orla extensa. E alguns projetos de carbono foram estabelecidos ali nessa região. Essa é a Lise Tupiaçu, a professora da Universidade Federal do Pará que você ouviu no comecinho do episódio. A Lise contou que uns empreendedores usaram terras do estado do Pará para vender créditos de carbono criando documentos falsos e alterando a titularidade daquelas áreas. Só que assim, as terras eram públicas e não cabe ao mercado privado definir um dono para elas. Os projetos não tinham garantia de proteção ambiental. Eles também estavam sem autorização do governo do estado, que é o real administrador dessas terras. E os projetos foram fechados sem consulta à comunidade. E a gente está falando de uma área onde vivem cerca de quase 1.500 famílias ribeirinhas. Em 2023, a Defensoria do Estado do Pará entrou com 4 ações para suspender projetos de crédito de carbono firmados em Portel, incluindo uma ação direta contra a prefeitura da cidade. A Defensoria denunciou esses projetos pelo crime de grilagem, que nada mais é do que a apropriação ilícita de terras públicas, usando documentos que simulam a propriedade privada da terra. É uma prática tão comum e tão velha no Brasil quanto, sei lá, andar pra frente. Segundo uma reportagem do portal G1, na zona rural de Portel foram registrados 3 projetos de crédito de carbono nessa linha, todos validados por uma certificadora, no caso, a Verra. Esses créditos foram comprados por um monte de empresas, algumas do tamanho de Air France, Boeing, Braskem, Toshiba, Samsung, Barilla, Bayer, Takeda. Até o Liverpool, um dos maiores times de futebol da Inglaterra, entrou nessa. Mas é importante dizer que as empresas que compraram o crédito de carbono não são alvo das ações da Defensoria do Pará. O foco ficou no grupo que estava vendendo os créditos. Inclusive, a reportagem do G1 procurou essas multinacionais sobre o assunto e elas disseram nem terem conhecimento das irregularidades dos projetos. Já a Verra afirmou estar colaborando com as investigações da Defensoria e suspendeu a venda de créditos de carbono na região. Foi até muito curioso que quando eu li esse projeto, eu disse, gente, eu não acredito que alguém pôde acreditar que isto aqui ia dar certo, porque tá na cara, eu só preciso ler 3 linhas para ver que isso aqui não vai dar certo. Mas, para alguém que não está familiarizado com aquilo fazia muito sentido. O ponto da Lise é que uma certificadora internacional, principalmente se ficar só na papelada, não vai entender se o projeto de geração de crédito de carbono é realmente legítimo e, mais do que isso, benéfico para quem está ali. Não tem como essas certificadoras externas garantirem a qualidade do projeto local. A gente teve a oportunidade de visitar a área, a consulta livre, prévia informada que deveria ter sido feita, não foi. As pessoas não tinham a menor noção do que estava acontecendo, no que elas estavam sendo envolvidas. A repartição de benefícios, por exemplo, não foi feita de forma efetiva. De acordo com a Lise, o pessoal que vendeu os créditos de carbono construiu uma escola no município. A garantia do ensino e da qualidade do ensino, ninguém sabe como ficaria, né? Eles também teriam levado fogões ecológicos para a comunidade local. Para quem não sabe, o fogão ecológico é tipo um fogão caseiro mesmo, mas que precisa de menos lenha, o que geraria menos fumaça dentro da casa e um menor consumo de madeira. Mas assim, sério que uns fogões ecológicos e uma escola local são uma repartição justa? O contrato de venda e compra de créditos de carbono, principalmente no mercado voluntário, é negociado de forma privada.
Então não dá para saber quantos grileiros teriam levado no caso de Portel. Uma conta que o G1 fez, tomando como base o valor médio de um crédito de carbono em 2021, estimou que esse valor superaria os 8,1 milhões de dólares. Mas isso é uma suposição, tá, gente? Eu tô falando mais para ter uma noção mínima da magnitude das transações. A gente procurou a Verra para comentar sobre esse caso na cidade de Portel e o estudo envolvendo 95 projetos de crédito de carbono que foram auditados por ela. A Verra nos encaminhou uma nota publicada em julho desse ano, quando o estudo repercutiu na mídia. Segundo o documento, esses 95 projetos foram suspensos ou rejeitados pela Verra posteriormente. A certificadora também criticou bastante o estudo, dizendo que os projetos analisados são antigos e que as metodologias do mercado voluntário de crédito de carbono são constantemente revisadas e aprimoradas. E que hoje a Verra já certificou mais de 1 bilhão e 300 milhões de créditos de carbono espalhados pelo mundo. A certificadora também respondeu à crítica de que suas auditorias não seriam imparciais. De acordo com a Verra, o sistema de certificação de crédito de carbono segue o padrão de outros mercados, como auditorias financeiras e inspeções de segurança alimentar. Ou seja, é um modelo presente na maioria dos setores que possuem auditorias terceirizadas. Já sobre o caso de venda de crédito de carbono em Portel, a Verra encontrou 2 projetos auditados na região e que se encontram em processo de revisão de controle de qualidade. A certificadora diz que não comenta sobre projetos que estejam nesse status, mas que as etapas de revisão buscam justamente reduzir o risco de fraudes e que projetos passam por esse processo quando há suspeita de alguma não conformidade. A nota completa você vai encontrar no nosso site. Não é à toa que as comunidades começaram a ser vistas como uma grande fábrica de crédito de carbono. Isso é o que contou Ilan Zugman, diretor regional da 350.org para a América Latina e o Caribe. A 350 é uma instituição que trabalha com campanhas, treinamentos e mobilizações, tudo focado no combate às mudanças climáticas. E a gente escuta relatos das comunidades indígenas, de povos tradicionais, com muito medo sobre esse tema, porque as pessoas chegam com aquela abordagem de tem um negócio ótimo para você, você tem esse território super preservado, você pode começar a vender como crédito de carbono, e aí os povos indígenas ou as comunidades com menos informação, ou quase nenhuma, às vezes acabam assinando contratos, cedendo as suas terras para esse tipo de empresa e acabam perdendo autonomia, perdendo controle. Por isso que o Ilan chega a falar que os créditos de carbono são uma falsa solução ambiental. A gente tem uma posição bem crítica ao crédito de carbono, que já é algo que existe há algumas décadas aí, que tentam se implementar e até hoje os resultados de pesquisas, estudos mostram pouquíssimos resultados ou nenhum resultado concreto como algo que realmente está reduzindo as emissões de gás de efeito estufa pelo mundo. Realmente, não dá para dizer que o clima melhorou da década de 90 para cá, embora esse cenário seja bem complexo e não se resuma aos créditos de carbono. Pelo contrário, a gente vê que os poluidores compram os créditos de carbono e com isso, beleza, eu compro meu crédito, então eu posso seguir poluindo, não preciso me preocupar em reduzir minhas emissões, porque eu estou comprando esse crédito e alguma pessoa lá do outro lado do mundo deve estar pegando esse dinheiro e investindo em energia renovável ou investindo em proteção das florestas, mas é algo que é muito difícil de se acompanhar, de fazer o registro, o monitoramento. Já especialistas como José Neto admitem que há casos de abuso, mas que, mesmo no mercado voluntário, os créditos de carbono seriam mais positivos do que negativos. A Lise, por sua vez, é altamente crítica a essas transações, mas ela acha que o maior erro seria justamente excluir as comunidades dessa discussão, tirar delas a oportunidade de participar do mercado de créditos de carbono, enquanto um monte de empreendedores enriquecem com isso. Para melhorar esse cenário, tanto José Neto, como o Ilan, como a Lise defendem a necessidade de regular bem o mercado de crédito de carbono. Então, depois do intervalo, a gente vai entender esse lado do negócio.
Essa pausa no episódio é para lembrar que o Ciência Suja tem apoio do Instituto Serra Pilheira, que fomenta a ciência e a divulgação científica no Brasil. Graças a esse apoio que nós conseguimos bancar projetos como as nossas chamadas de pauta. O Ciência Suja também tem um projeto de financiamento coletivo para ajudar a manter o nosso projeto de pé, ainda mais nessa fase recorrente, sem pausa entre temporadas. Então que tal apoiar a gente? Além de garantir nosso futuro, você ganha acesso antecipado aos episódios, uma newsletter exclusiva e até umas coisas a mais, dependendo do plano. Pode procurar pelo Ciência Suja na Aurelo, na Patreon ou na Apoia-se. E um obrigado especial para Antônio Romero Lopes Neto, para Patrícia Maria Bartolozzi, para o Maurício Terra, para o Alan Camargo e para o Paulo Barbosa, por serem apoiadores da categoria Paladino da Ciência. Aliás, para quem é apoiador a partir da categoria Caçador de Picareta, de R$20, a gente faz sorteios de livros e vamos ter um desses agora no dia 7 de novembro. Vão ser mais 3 livros. Negacionismos e Extrema-Direita, um livro do José Svaco. O Zé é um sociólogo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mostra como diferentes discursos negacionistas se encaixam e se alimentam com discursos reacionários. Tem vários casos interessantes ali. Tem também o Cannabis Global Co., Consenso Fissurado. Nessa obra, o historiador da PUC, Paulo José dos Reis Pereira, aborda o chamado capitalismo canábico e estuda a relação entre drogas e capitalismo de modo geral. E vamos sortear mais um exemplar do Não Há um Mundo Seguro Sem Ciência, do nosso querido químico Luiz Carlos Dias. O Ciência Suja também é parte da Rádio Guarda-Chuva, uma confraria de podcasts jornalísticos. E tem indicação inédita aqui. É o podcast Esse Tal de Caiapó. Ele investiga o início, o meio e o fim de uma manifestação cultural caiçara com mais de 150 anos de história em Ilhabela, no litoral de São Paulo. E através da história, você vai conhecendo a vida dessas pessoas, o impacto da colonização e até o apagamento de uma parte importante da história brasileira. Vale a pena. O presidente Lula sancionou do hospital a lei que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, mais conhecido como Mercado de Créditos de Carbono. Essa era uma lei esperada há muito tempo. Como essa chamada do programa CNN Terra anunciou, no dia 11 de dezembro de 2024 foi sancionada a Lei número 15.042. Ela criou o SBCE, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Só que lei sancionada é diferente de lei regulamentada, ou seja, o governo ainda não publicou as regras e as formas de ela ser posta em prática. Nós demos agora o primeiro passo com essa lei que prevê um sistema brasileiro de certificação de emissões, mas ainda estamos aguardando a regulação. Essa regulação vindo, nós vamos ter outros passos até que o mercado regulado esteja de fato consolidado. Essa é a Cássia Pimentel, professora de Direito Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. Nós acreditamos que essa regulação, conforme nós ouvimos em Brasília, ela está para sair, esse decreto. Ele deve criar aí uma possibilidade de novas certificadoras surgirem, de acordo com o nosso mercado, e também uma agência reguladora para regular todo esse mercado que está surgindo. A Cássia tem acompanhado os movimentos do governo federal sobre transição energética e acredita que o primeiro decreto normatizando o sistema de crédito de carbono deve sair uns dias antes da COP30, ou seja, por agora, ainda em 2025. Para ela, é necessário criar um órgão que ajude a fiscalizar o setor e que envolva muitos ministérios, como o da Fazenda, o do Meio Ambiente, o de Minas e Energia e até o da Ciência, Tecnologia e Inovação. Outro ponto importante que a Cássia traz é que a legislação vai ajudar exatamente a combater fraudes que abalam a própria credibilidade do crédito de carbono brasileiro. Lembra que a gente falou no começo? É todo um sistema baseado na confiança. É importante, sim, uma certa regulação para que a gente possa ter segurança jurídica. Eu acho que o que falta hoje é segurança jurídica para a gente poder separar o joio do trigo. Separar quem está fazendo mal, quem, por exemplo, está produzindo e certificando e comercializando créditos, mas que são ilegítimos. Ou seja, cabe ao SBCE, que ainda não saiu do papel, impor que os projetos de crédito de carbono olhem para as especificidades do território brasileiro, inclusive forçando mudanças nos trabalhos das consultorias.
Entre as pessoas com quem a gente conversou, é unanimidade que a lei é mais positiva do que negativa no geral, que ela tem bons pontos. Mas tem coisa para melhorar, sem dúvida alguma. A professora Lise Tupiaçu destacou que essa lei não olha para especificidades da região amazônica, uma das mais afetadas nas políticas de crédito de carbono. Além disso, ela excluiu um ator importante nos debates sobre emissão de carbono, o agronegócio. Então, a gente até tem uma certa dissonância entre o tanto de emissões que o Brasil emite e aquilo que a legislação vem regular. Porque se praticamente 80% das emissões do Brasil correspondem ao uso da terra e à agropecuária, e você exclui isso da legislação, mas ainda que essa legislação e esse sistema brasileiro de comércio de emissões, ele passe a vigorar plenamente, ele só vai abarcar praticamente 30% só das emissões do Brasil. Claro que a regulação da lei pode amenizar isso, mas realmente esse mercado perde parte do sentido se ele não considera áreas desmatadas pelo agronegócio como um impacto que precisaria, no mínimo, ser mitigado com a compra de créditos de carbono. Quem concorda com essa crítica é a engenheira florestal Clécia Gili Massi, professora da Universidade Estadual Paulista. Ela tem atuado diretamente com comunidades indígenas e com assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. A Clécia também acha que a lei pode ajudar, mas avançou para outro ponto sensível. Eu acho que não fica clara na lei a questão das salvaguardas socioambientais, né, que é uma das coisas que eu acho que é, especialmente do ponto de vista das comunidades, é de extrema importância, né? Quer dizer, deveria estar mais claro quais são as salvaguardas. Lembrando que as salvaguardas são as garantias ambientais dos projetos de crédito de carbono. Por exemplo, se um projeto vai ser feito numa área florestal onde vive uma comunidade indígena, quais ações vão ser adotadas para garantir a preservação da área e daquela comunidade? Isso pode ser desde aportes financeiros àquele grupo, auxílios de infraestrutura, entre uma série de coisas. Só que o termo salvaguardas está colocado de uma forma tão subjetiva na lei que há um risco de as contrapartidas ambientais ficarem sem um padrão de qualidade. Outra questão apontada pela Clécia é sobre as consultas à comunidade. Quando uma empresa quer criar um projeto de crédito de carbono, é importante que ela converse com a população local, e isso a legislação não especifica muito bem como fazer. No momento, não fica claro nem de quem é a responsabilidade por organizar o esquema da consulta, de bancar os custos por trás disso, que vão de alugar uma sala a preparar um material honesto. Pelo contato com assentamentos do MST e comunidades tradicionais, a Clécia tem sido procurada por empresas que querem implementar projetos de crédito de carbono em áreas principalmente da Mata Atlântica. E aí, muitas vezes, ela que precisa ajudar as populações a entender o que são essas propostas. A Clécia disse que, no caso do MST, a própria lógica do mercado de carbono não agrada a alguns assentamentos, mas em outros há interesse pelo recurso a ponto de se chegar a um consenso. Só que muitas vezes a negociação com a empresa compradora dos créditos não anda, porque esses assentamentos são organizados e tendem a não aceitar serem tratados como coadjuvantes. Então, inclusive, assim, desses projetos todos que eu conversei com os territórios, porque havia interesses das empresas, nenhum deles se executou, né? Olha! Não, mas teve território que se interessou, mesmo os que se interessaram não executou, não chegou a executar? Não executou porque, primeiro que havia essa ideia, né, de fazer essa consulta ao coletivo, e aí o coletivo precisava concordar, muitas pessoas não concordavam, e segundo porque quando o coletivo conseguia chegar numa lista de condições, né? Quais são as condições que a gente vai impor para que isso possa ser feito? Aí as empresas, às vezes, não topam, né? Para você ver como o negócio é regido pela lógica de mercado, né? Se dá muito trabalho ou se for para gastar muito dinheiro, melhor desistir, né? E quem sabe encontrar um projeto mais baratinho, mesmo que menos eficiente. Alguns entrevistados falaram que o mercado de créditos de carbono está sendo cada vez mais pensado como um produto em si, e menos como uma estratégia para amenizar a emergência climática.
É como se o efeito ali no ambiente ficasse em segundo plano e o pessoal olhasse basicamente para os valores, as transações e a reputação corporativa. Nesse cenário, os créditos de carbono chegam a ser vistos como uma solução proporcionada pelo capitalismo e uma solução definitiva ainda. É bem essa lógica de que o mercado vai resolver tudo, e é o que os pesquisadores chamam de fetichização do carbono. A gente vê bastante essa tal dessa fetichização nas redes sociais de megacorporações. Loucura, né, Theo? Lembra que a gente tem uma parceria com o NetLab, o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que estuda desinformação digital? Então, eles fizeram um estudo detalhado sobre informações ambientais falsas veiculadas no LinkedIn, a maior rede social corporativa do mundo. A gente até falou de um lado dessa pesquisa no episódio dos data centers. Enfim, o pessoal do NetLab atendeu a mais um pedido do Ciência Suja. Eu acho que já eles nem vão mais responder as nossas mensagens. E eles fizeram um relatório exclusivo olhando para cases de greenwashing focados no crédito de carbono. Entre os anúncios que apareceram, um destaque foi o da petrolífera Shell. Ele enfatizava o potencial do Brasil no mercado de carbono e diz que o mercado de crédito de carbono traz uma oportunidade de alavancar a nossa economia e nos colocar numa posição de exportador tanto de produtos energéticos quanto de emissões negativas de CO2. Repara nessa expressão, exportador de emissões negativas de CO2. Eu nem vou entrar na coisa de emissões negativas, né? Um negócio que não existe. Mas o foco é que vira um produto mesmo, né? Quase uma passada de pano por impacto ambiental em outras áreas. Esse é um tipo de discurso que também aparece em anúncios de empresas do agronegócio, como a Agoro Carbon Alliance, que promove créditos de carbono como uma quarta safra, entre aspas, aqui no Brasil. Eu vou explicar aqui, gente. Na linguagem do agronegócio, nós temos 3 principais produtos de exportação: milho, soja e algodão. Isso aqui no Brasil, né? E o crédito de carbono teria potencial para integrar esse seleto time das maiores safras, de ser a tal quarta safra. Por essa lógica, tenta-se passar a ideia de que a transição energética pode ser mediada pela lógica do mercado, de novo, por dentro dos mecanismos do capitalismo. Mas isso é questionável. Cada vez mais pesquisadores e ativistas destacam que esperar que o mercado resolva o aquecimento global beira o negacionismo científico e que a gente precisaria de uma mudança estrutural na economia. Dizer a partir daí que os créditos de carbono são inúteis ou mais deletérios que benéficos é um belo de um salto e de um salto controverso, verdade. Mas o Rafael quis conversar com uma pessoa para entender melhor essa mercantilização da preservação do meio ambiente e como a lógica do capitalismo afeta políticas climáticas. Foi aí que eu conversei com a Fernanda Mello Santana, que é da Universidade Estadual Paulista, como a Clécia. Mas a Fernanda estuda relações internacionais e olha para a chamada economia ecológica. Ela contou que um dos problemas é justamente estimar valores para elementos da natureza e para calcular em dinheiro o impacto das árvores, ecossistemas, etc. Como se define o valor da manutenção de uma floresta tropical, como a Amazônia, como a Mata Atlântica, como o Cerrado, né? Lógico, vão se criar metodologias, cálculos, mas elas são uma abstração para o funcionamento desse mercado. E daí a gente se distancia cada vez mais pelo valor real. Essa fala traz 2 coisas para pensar. Uma é a dificuldade de criar um cálculo realmente fidedigno que consiga contemplar tudo o que acontece dentro de um ecossistema e o que impacta isso no ambiente e nas pessoas ao redor. Os pesquisadores buscam aproximações. Eles estimam quanto determinada árvore captura de gás carbônico, por exemplo. Mas manter um ecossistema de pé vai além disso. Nem a gente compreende tudo que está ali. O outro é a complexidade de pôr na conta a significância desses espaços para quem mora ali no local, para quem se relaciona com aquele ecossistema diariamente. Então, se imagina os povos originários, as comunidades indígenas e o que a gente chama de comunidades tradicionais, ribeirinhos, pessoas que estão acostumadas a valorizar de uma outra forma, né? A floresta, os rios, né? E a distância que tem, então, do valor que essas comunidades têm ao meio em que eles vivem, né? A floresta, que é o mundo, digamos assim, né? O Davi Copenau, grande intelectual, líder Yanomami, ele fala: a floresta é o mundo para os Yanomamis, né? Como é que você põe um preço nesse mundo
o povo Yanomami e transforma isso num preço de mercado, de manutenção da floresta onde vivem os Yanomamis. Estou dando um exemplo, né? Para além da precificação do carbono, a Fernanda está tentando entender a relação comercial entre diferentes países com base nesse mercado e o greenwashing vindo daí. O caso do Fundo Amazônia é muito didático para problematizar isso. Para quem não sabe, o Fundo Amazônia foi criado pelo governo federal em 2008 e recebe doações de diversos países para realizar ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento na Amazônia Legal. Até o momento, os doadores são Noruega, Alemanha, Estados Unidos, Suíça, Japão, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda e a Petrobras. Eu tenho um orientando de mestrado agora, ele começou a estudar o Fundo Amazônia, e a gente sabe que o Fundo Amazônia tem financiado muitos projetos de REDD+, né, de redução do desmatamento. REDD, ou REDD+, é a sigla para Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal. É um mecanismo que surgiu entre as Convenções do Clima da ONU, as COPs, e que permite uma remuneração aos países que mantêm suas florestas em pé sem desmatar. Então, os países foram implementando as suas comissões REDD+, como é o caso do Brasil. Mas, em resumo, quando o projeto diz que é REDD+, ele basicamente está usando um padrão internacional que é voltado contra o desmatamento e a favor da conservação florestal. Inclusive, muitos projetos de crédito de carbono usam essa nomenclatura, e alguns recebem dinheiro do Fundo Amazônia e dos seus doadores. Mas a Fernanda problematizou essa transação. Será que esses países doadores, eles não recebem mais isenção de impostos e no final o que eles doam, digamos assim, para os projetos ambientais, no fundo, seria o que eles deveriam dever em impostos, em outras coisas, né? Porque, veja, eles doam, mas eles compram, né, também da gente. E daí, no caso da Noruega, o que é? É a mineração de alumínio no Pará, que é um histórico de muitos desastres ambientais, de passivos ambientais gigantescos na floresta, e tá lá as empresas norueguesas. E ela compra soja também, do Mato Grosso. O que a Fernanda está dizendo é que, com uma mão, a Noruega doa dinheiro para o Fundo Amazônia, que incentiva projetos que preservam áreas florestais. Mas, com a outra, a própria Noruega consome matérias-primas brasileiras que são produzidas numa cadeia poluente. Essa pesquisa, orientada pela Fernanda, ainda está em desenvolvimento, mas ela e o orientando dela conseguiram mapear as cidades que mais vendem para a Noruega. E a gente chegou numa cidade específica que é praticamente esquartejada e já está na bacia amazônica, né? São quadradinhos, a gente vê imagem de satélite, né? De produção de soja e produção de algodão, né? E você tem uma mancha verde no meio, que é uma terra indígena, contaminada porque as fontes, né, as nascentes estão dentro das propriedades que utilizam glifosato e tudo mais. Vai vendo, olha que boazinha Noruega, fora a exploração de petróleo que ela faz lá no Ártico, né? Então, assim, tem essas questões geopolíticas que muitas vezes elas se diluem quando a gente pensa no sistema, né? No crédito de carbono, né? E eles saem com essa imagem. Então, assim, a gente não está defendendo que o Brasil precisa abrir mão do Fundo Amazônia, ou mesmo do dinheiro vindo de fora por causa dos créditos de carbono. Só não dá para cair na história de que a Noruega e os outros parceiros comerciais são desinteressados e que eles querem o melhor para o ambiente. O capitalismo é isso aí, gente. Ele opera na base do dinheiro, não necessariamente dos melhores interesses para a sociedade. Aliás, lembra onde a Noruega também apareceu nesse episódio? Lá naquele anúncio do Helder Barbalho da venda de crédito de carbono para a coalizão LIFE. Só para recordar, o estado do Pará fechou um acordo comercial de R$1 bilhão para a venda de créditos de carbono para tal coalizão LIFE, que junta países como a Noruega e multinacionais. Esse acordo foi anunciado em setembro do ano passado, mas a lei que institui o mercado regulado de crédito de carbono no Brasil foi sancionada em dezembro. Um mês antes, no meio disso,
o Hélder Barbalho foi para o Roda Viva, o programa de entrevistas da TV Cultura. O Pará está formatando um programa de comercialização de crédito de carbono entre o Estado e entes privados. Acontece que esse é um projeto que está empacado no Congresso, não anda e a gente não sabe quando vai sair. Não existe um risco de se implementar uma iniciativa como essa, ainda que tentando ser pioneiro no Brasil, e depois resvalar em insegurança jurídica e ter os contratos questionados juridicamente, até no Supremo? Como o senhor pretende driblar essa falta de uma legislação a respeito do assunto? Vera, primeiro é fundamental que nós possamos estimular o Congresso brasileiro a avançar na discussão da regulamentação do mercado de carbono no Brasil. Hoje já acontecem negociações dentro do mercado voluntário e é necessário que nós possamos ter uma regra clara para o Brasil. Aí, depois disso, o Hélder Barbalho ligou o gerador de lero-lero, mas a pergunta da Vera era justamente se seria válido sair fechando negócios diretos com uma legislação que nem tinha saído. E a pergunta fez tanto sentido que, agora em abril, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Pará expediram uma recomendação para o governo estadual anular o contrato internacional de compra e venda de créditos de carbono com a coalizão LIFE. A base para essa solicitação está na própria lei sancionada em dezembro, que proíbe a venda antecipada de créditos de carbono. Essa comercialização é proibida porque negocia ativos que ainda não existem. Então não daria para saber se eles efetivamente vão contribuir para o meio ambiente. Isso entre outros problemas, como, de novo, a falta de informação sobre uma consulta prévia, livre e informada das comunidades tradicionais e indígenas. O Ministério Público também afirmou que a coalizão LIFE é composta de nações do norte global e de megacorporações historicamente responsáveis pela degradação ambiental, e que elas estariam definindo o valor do crédito de carbono de florestas paraenses sem muita transparência. Em nota, o governo do Pará afirmou que o contrato é um pré-acordo com condições comerciais futuras e que ele está dentro da legalidade. Enfim, enquanto o Pará se organiza para receber iniciativas de crédito de carbono, outros estados sequer acompanham as ações realizadas nos próprios territórios. Um levantamento da agência Fiquem Sabendo mostrou que, de 16 estados do norte e do nordeste, só 5 responderam com alguma informação sobre projetos de crédito de carbono operados ali. Falando um pouco do levantamento, o que a gente fez foi perguntar aos 16 estados do norte e nordeste do Brasil, pedir registros de projetos de crédito de carbono do RED+, que é de manejo florestal, e de pagamento por serviços ambientais e semelhantes. A gente pediu informações básicas de quando começou, do que consiste, valores, onde estão localizados, para saber quais eram os registros existentes. Esse é o João Zaidan, do time de advocacy da Fiquem Sabendo. Ele ressaltou que, mesmo entre os estados que responderam com alguma informação, dava para perceber limitações. Alagoas foi o estado que mais atendeu a solicitação, mostrando os projetos aprovados e os pagamentos. Já o Amazonas mandou uma lista de projetos de crédito de carbono, mas que ainda não entraram em execução. E Amapá, Rondônia e Tocantins mencionaram iniciativas, mas não se aprofundaram muito. Os dados que a gente obteve, ou não obteve, do levantamento, mostram que o poder público não entende que esses projetos têm qualquer tipo de impacto ou implicação que demandem o envolvimento e a fiscalização do próprio poder público. Para Cássia Pimentel, professora da Universidade Mackenzie, o crédito de carbono é viável, mercadologicamente falando. Mas não dá para esperar que ele resolva toda a questão da redução de CO2 na atmosfera. Nós precisamos de incentivos para que as modificações de comportamento aconteçam. Então, enquanto ficar mais barato eu produzir petróleo e gás natural e comprar garrafas plásticas do que utilizar outros recursos que sejam de baixa emissão de carbono, a gente não vai conseguir ter êxito nesse caminho que nós queremos. E o mercado de carbono sozinho não vai resolver. Então, o que nós precisamos são outros fomentos, mitigação, diminuição do fomento que hoje é dado em larga escala para o óleo e gás,
mas também aumentar e canalizar o fomento para essas novas iniciativas, esses novos mercados. O que todos os entrevistados nossos concordam é que o Brasil precisa de uma melhor integração das políticas ambientais. Mesmo com uma legislação brasileira engatinhando, o crédito de carbono é uma realidade, ele tem ocupado os nossos territórios. E a COP deve fazer os debates sobre esse mercado avançarem. Aliás, enquanto a gente estava produzindo esse episódio, o governo federal deu os primeiros passos nesse sentido. No dia 17 de outubro, ele publicou um decreto que cria o Departamento de Instrumentos de Mercado e RED+, também chamado de DIMER. Na prática, o DIMER vai elaborar as diretrizes para a precificação do carbono. Ele também vai subsidiar, assessorar e participar de negociações internacionais e de eventos relacionados a esse tema. Mas isso é só uma ação para começar a estruturar o terreno. O que a gente precisa tentar na COP, como a professora Lise lembrou, é levar essa discussão para um lugar em que o crédito de carbono seja mais pensado como uma política ambiental e menos como um mercado puro e simples, uma lavagem de reputação corporativa. Você acha que é possível, então, ainda manter projetos de crédito de carbono desde que haja uma mudança estrutural desses projetos? Eu acho que sim. Agora, ponha estrutural nisso, né? Você precisa realmente fazer alguma coisa que garanta as salvaguardas, que garanta uma efetiva consulta livre, prévia, informada. Antes de qualquer coisa, eu acho que é imprescindível que haja um protagonismo daqueles que estão na região, ou seja, que eles não sejam apenas o objeto, mas que eles sejam o sujeito da construção. Este episódio do Ciência Suja foi apresentado por mim, Meg Rodrigues. E por mim, Theo Ruprecht, com ótimas inserções do Rafael Revadan. A produção do episódio é do Rafael Revadan, que encaminhou essa sugestão pra gente. Obrigado por nos ajudar a entender essa discussão tão difícil e tão importante, Rafael. Obrigado pelo espaço, gente. E eu queria aproveitar e agradecer às jornalistas Carla Ruas, do Mongabay, e Poliana Dalabrida, da Repórter Brasil, que cobriram alguns casos envolvendo créditos de carbono e me ajudaram na condução desse episódio. Inclusive, fica a sugestão de acompanhar os trabalhos delas. Boa dica. A Carla, inclusive, vai participar de um episódio nosso mais pra frente, hein, galera? Aguardem. Bom, as gravações minha e da Meg foram feitas no estúdio Tiranossom. Já o Rafael gravou no estúdio do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, o LabJOR. Muito obrigado por cederem esse espaço. E, aliás, escutem o podcast do LabJOR, ele chama Oxigênio e é muito bom. A edição de som, mixagem, masterização e trilhas são do Felipe Barbosa. As vozes adicionais são da Isabela Neves e do Pedro Belo. A Mayla Tanferri e o Guilherme Henrique tocaram a arte de capa e o nosso projeto gráfico. O nosso site foi desenvolvido pelo Estúdio Barbatana. Lá, você tem informações complementares dos episódios e sobre como ajudar a gente a seguir com Ciência Suja e os bônus que recebe ao participar do financiamento coletivo. É www.cienciasuja.com.br. Você também nos encontra nas redes sociais, que são tocadas pelo Pedro Belo. O Ciência Suja está no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e Blue Sky. Nesse episódio, nós usamos áudios da TV Cultura, do UOL e da CNN Brasil. Então é isso! Daqui a pouco a gente está de volta com mais conteúdos da COP. Reportagens.